Olá pessoal, boa noite! Tudo bem com vocês? Primeiramente, gostaria de agradecer ao Luiz Gabriel Ramos pelo convite e, claro, agradecer a vocês pela chance de estar aqui hoje. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a obra Kanikosen, mas sob o viés do contexto histórico que o Japão passava na época em que a obra foi publicada, além de falar sobre o autor da obra. A verdade é que até hoje pouco se fala sobre a literatura proletária, movimento ao qual a obra Kanikosen pertence. A explicação para isso é que houve ampla perseguição aos escritores, sejam eles homens ou mulheres, culminando em uma política de censura. A verdade é que até hoje pouco se fala sobre a literatura proletária, movimento ao qual a obra Kanikosen pertence. A explicação para isso é porque houve ampla perseguição aos seus escritores, sejam eles homens ou mulheres, culminando em uma política de censura. A perseguição variava desde o fato desses escritores estarem ligados ao Partido Comunista Japonês ou por ecoarem ideias comunistas ou por simplesmente se afeiçoarem às questões de melhorias sociais, visto que muitas obras denunciavam as más condições de trabalho, principalmente nas fábricas, buscando melhorias para a vida desses trabalhadores. Muitos livros e historiadores aparentemente fogem desse tema da literatura proletária ou não dão um enfoque necessário ao assunto por questões políticas. Mas é fato que o gênero foi bastante eloquente entre as décadas de 1920 e 1930, por mais que muitos dos seus representantes tenham sido perseguidos, aprisionados e até assassinados, como o autor da obra, o Kobayashi Takiji. Se forem levar em consideração a ordem dos nomes no japonês, em que o nome de família vem em primeiro, né, e após isso o primeiro nome, ou Takiji Kobayashi, que seria a ordem equivalente que usamos, né, o primeiro nome, né, e depois o nome de família. Já que evoquei o nome do autor, gostaria de falar um pouquinho sobre ele e também sobre a sua projeção até chegar, infelizmente, às vias de fato, que foi o seu assassinato aos 29 anos de idade. Kobayashi Takiji nasceu em 1º de dezembro de 1903 na vila de Shimokawabe, distrito de Kita-Akita, prefeitura de Akita. Atualmente, esse local é chamado de Kawaguchi, cidade de Odate. Sua família não era de origem rica, mas um tio que obteve sucesso nos negócios pagou os custos de sua educação. Nessa altura, a família de Kobayashi Takiji já tinha se mudado para Otaru, em Hokkaido. Ele passa pela escola de comércio de Otaru e essa escola atualmente é conhecida como Universidade de Comércio de Otaru. Ainda no ambiente escolar, passa a ter participação ativa em atividades artísticas como pintura, contribuição de ensaios para revistas literárias e também atuou como membro do conselho editorial da revista da Associação de Ex-Alunos de sua escola, onde também publicou as suas obras. Por influência da grave recessão da época que o Japão sofria, além das dificuldades financeiras que a sua família passava, ele vai se filiar ao movimento operário e, a partir disso, sua vida passaria por diversas situações e experiências ligadas à política. Vale lembrar que, após se formar na escola, passa a trabalhar no banco Hokkaido Takushoku por um tempo. As leis eram especificamente voltadas contra os movimentos operários. A Lei da Ordem Pública e Polícia de 1900 foi promulgada por Yamagata Aritomo, primeiro-ministro do Japão na época. Em 1928, ajudou na campanha de um candidato eleitoral chamado Yamada Kenzo, e a experiência que teve nessa situação lhe rendeu um trabalho, o 15 de março de 1928, que foi publicado na revista Senki, cujo título em português seria algo como Bandeira da Batalha. A história narra a tortura pela Polícia Imperial Superior, a Toko. Essa publicação, obviamente, chamou a atenção desse nicho da polícia e, consequentemente, deu início aos seus problemas com o governo. Mas o que seria a Toko? A Toko
TOKO é a abreviação de Tokubetsu Koto Keisatsu, uma polícia com um nome especial, e foi fundada por volta de 1911 para tratar especificamente de grupos políticos e ideologias considerados contrários ao governo e, consequentemente, uma ameaça à ordem pública. Bem, um ano após a publicação do 15 de março de 1928, Kobayashi Takiji publica mais uma vez na revista Senki Kaniko-sen, romance que narra a vida, as agruras da vida da tripulação de um navio de pesca caranguejo e a sua luta diária contra as condições de trabalhos insalubres, além da luta contra as ações de seu chefe tirano, que na obra é tratado como superintendente. Essa obra, o Kaniko-sen, torna-se uma obra representativa da literatura proletária marxista e chegou a ser adaptada para uma peça teatral no mesmo ano da publicação da obra original, mas com um nome diferente. Com a publicação de Kaniko-sen, Kobayashi Takiji é classificado pela TOKO, a Polícia Especial, como um possível perigo para a sociedade e aí passa a vigiá-lo. Com a publicação de 15 de março de 1928 e outra publicação na revista Chuo Koron, é demitido do banco em que trabalhava. E, assim, o autor se muda para Tóquio, em 1930 e se torna secretário-geral da União dos Escritores Proletários do Japão, mas é preso em maio do mesmo ano pela suspeita de apoio ao Partido Comunista Japonês. É liberado temporariamente 14 dias após a sua prisão, mas outra prisão viria praticamente um mês depois da sua primeira detenção, pela publicação da obra Kaniko-sen. O motivo? Crime de lesa majestade, ou lesa pátria, como diríamos aqui no Brasil. Um mês depois da sua prisão, ele é processado com base na Lei de Preservação da Paz e colocado na prisão de Toyama. A Lei da Preservação da Paz tinha como base leis anteriores, como a Lei de Preservação da Paz de 1894 e a Lei da Ordem Pública e Polícia de 1900. Era um conjunto de leis que consistiam em sufocar as dissonâncias políticas em relação ao Império Japonês. As leis eram especificamente contra os movimentos operários. A Lei da Ordem Pública e Polícia de 1900 foi promulgada por Yamagata Aritomo, o primeiro-ministro do Japão na época. É possível ver essa figura no anime Samurai X em alguns capítulos. No anime, Yamagata Aritomo tenta fazer com que o personagem principal, Himura Kenshin, desista de seus preceitos e se torne um funcionário público do Império Japonês como forma de recompensa por ter participado nas lutas contra o shogunato Tokugawa, a fim de estabelecer um novo mundo, trazendo a figura do imperador para o centro do país e, consequentemente, derrubando a figura do shogun e do bakufu, o governo militar da época. Retomando a Lei de Ordem Pública e Polícia de 1900, a mesma possuía dispositivos como proibir organizações como assembleias e associações, além da proibição de movimentos como greves. Ao longo dos anos, algumas normas foram reeditadas em uma emenda à Lei de Preservação da Paz de 1925, visto que a perseguição do governo se intensificou contra os seus opositores após 1921, visto o assassinato do primeiro-ministro Takashi Hara. Vale lembrar que o assunto do assassinato desse ministro voltou a ser foco de discussão por um breve tempo quando ocorreu o assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe. Muitos trabalhadores e até intelectuais eram presos sob a acusação de traição, já que a discussão de ideias também foi criminalizada. Essas leis existiram até o final da Segunda Guerra Mundial e só foram revogadas após a criação de uma nova Constituição sob os cuidados dos Estados Unidos. Voltando à situação de Kobayashi Takiji, tinha sido preso em julho de 1930 com a alegação de crime lesa majestade, ou seja, traição, e só foi libertado apenas em janeiro de 1931 sob fiança. Após a sua libertação, vai para Nanasawa, na província de Kanagawa, e em outubro do mesmo ano é que se torna membro do Partido Comunista Japonês. Com o novo status,
e a repressão se acentuando cada vez mais, Kobayashi Takiji passou a atuar na clandestinidade. Entretanto, ele é preso em 1933, vítima de uma armação. Takiji teria ido se encontrar com uma pessoa em Akasaka, em Tóquio. Entretanto, essa pessoa na realidade era um espião da Toko que estava infiltrado na Liga da Juventude Comunista do Japão. Takiji foi preso, ainda que tenha tentado fugir, e foi levado para a delegacia da polícia de Tsukiji, onde foi severamente torturado e faleceu. As autoridades apenas se limitaram a dizer que o falecimento foi em decorrência de um ataque cardíaco, e é por isso que no início da obra, adaptada para mangá, temos os familiares lamentando a morte e questionando como um livro poderia ter levado, ao seu fim. Durante anos, a obra Kaniko-sen ficou esquecida no tempo, até voltar a ter força dentro e posteriormente fora do Japão. Não obstante, a tradução em prosa chega ao Brasil em outubro de 2021 e sua adaptação em mangá chega em dezembro do mesmo ano. Kaniko-sen foi escrita em 1929, mas ainda continua sendo atual, seja no Brasil, seja no Japão. Embora muitas conquistas já tenham sido alcançadas desde então. Entretanto, sabemos o que a classe proletária sofreu e sofre até hoje pela busca constante de melhorias e dignidade para o seu trabalho e, consequentemente, para suas vidas e famílias. É uma obra marcante, como muitas outras por esse mundo afora, e não deve ser esquecida, seja pela mensagem que traz e também pelo escritor que, como muitos outros, pereceu durante o caminho na busca de novos e melhores horizontes. Apenas uma curiosidade sobre o título. Na versão em português, o nome surgiu como Kaniko-sen, o navio dos homens. Mas, em japonês, o título se restringe apenas a Kaniko-sen, que basicamente seria o equivalente a navio de trabalho com caranguejos ou simplesmente navio caranguejeiro, como usado na tradução do romance para português. A semântica da palavra do título consiste em kani, caranguejo, ko, construção, criação de algo, algo feito de forma artesanal, e, por fim, sen, que é uma referência a navio. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado e, mais uma vez, agradeço pela chance e também pela atenção. Muito obrigada!